aqui reunidos para mais um episódio do nosso videocast Xerota Food, Informação e Sabor. E hoje a gente vai receber um convidado muito especial, é o professor Marcos Quaresma. Ele vai falar para a gente sobre as determinantes do envelhecimento. E com a nossa Nutri do Coração, doutora Pietra Torenzani. Professor, tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer Seja muito estar aqui. bem-vindo. Nós aqui agradecemos a sua disponibilidade para vir aqui bater um papo com a gente. E esse é um assunto que muito me interessa, porque eu estou começando a chegar nessa fase. Então, eu também. É um assunto que muito me interessa. Envelhecimento, eu falo sempre que enquanto eu puder brigar com a natureza, lá estarei eu. Excelente. Então, começando por aí, o que a gente tem que fazer para começar já a brigar com a natureza? Que não vai ter jeito. Se eu não vou envelhecer se eu morrer, né? Então eu preciso saber o que eu faço para melhorar isso aí. Não, essa pergunta é muito boa. Na verdade, atualmente, há uma discussão muito grande sobre isso. Como frear ou retardar o envelhecimento. Independentemente da área que a gente esteja discutindo, todo mundo tem medo de envelhecer. Mas convenhamos, é melhor envelhecer do que morrer antecipadamente. Acho que a pergunta principal é como envelhecer. Envelhecer bem, com qualidade. E aí não há dúvidas de que fatores como o estilo de vida regulam muito a maneira com que a gente envelhece. Então, na verdade, é uma escolha nossa, como nós vamos envelhecer. Eu diria que sono, alimentação e exercício físico são os fatores principais. Eu já estou fazendo. Excelente. São os principais fatores para que a gente possa envelhecer com qualidade. Porque não se trata só de atingir idades muito longevas, se trata também de chegar bem nessas idades longevas. E aí talvez a gente possa destacar alguns pontos importantes dentro dessa tríade: sono, alimentação e exercício físico. Dormir pelo menos 7, 8 horas por noite. Desde quando precisa acontecer? Assim, sempre? A vida toda? Olha, o ideal seria, né? A vida inteira. Entretanto, a tecnologia infelizmente impede com que a gente durma no horário correto. A gente fica exposto à luz, acorda muito cedo para chegar no trabalho. Então a gente geralmente compromete facilmente o nosso tempo total de sono e a qualidade do sono. Mas o ideal seria que nós dormíssemos a maior parte do tempo possível. Umas 8 horas por noite estaria bem bom. Desde os 10 anos de idade, 15 anos de idade. Eu acho que nessa idade eu conseguia. Claro. Depois, até mais, provavelmente. Dos 20 aos 50 deu ruim. Depois complicou. O avanço tecnológico, a vida adulta, geralmente compromete o tempo de sono, a qualidade do sono. Mas com certeza priorizar o sono é fundamental. E geralmente as pessoas não priorizam. Entre os 20, 40, 50 anos, o sono não é uma prioridade. Porque as pessoas sempre vão priorizar o trabalho, outras demandas da vida, etc. E isso acaba sendo deixado de lado. Mas é um componente crucial para quem quer viver bem e melhor. É tão importante quanto a alimentação e exercício físico? Não há dúvidas de que sim. Não há nenhuma dúvida. Se você não dorme bem, você desenvolve várias doenças simplesmente pelo fato de não dormir bem. Resistência à insulina, hipertensão arterial sistêmica, obesidade, tem várias doenças. Por não dormir bem? Por não dormir bem. Várias doenças estão associadas ao simples fato de você não dormir bem. Então é uma escolha, durma para que você viva melhor. E eu nem cheguei em alimentação e exercício ainda, só o sono já compromete, interage com esses dois, inclusive com a alimentação e com o exercício. Mas se você dormir bem, e não significa dormir muito, mas ter um sono suficientemente adequado, com qualidade, permitirá com que você viva melhor. Um sono adequado, não acordar muitas vezes. Eu acho que eu durmo bem, mas acho que eu não sei se eu durmo. Já não sei mais o que é dormir bem. Talvez seja um critério, fragmentação do sono. Quantas vezes você acorda durante a noite? Por exemplo, se você dorme 6 horas, 7 horas, 8 horas, esse tempo total significa dormir bem? Não necessariamente. Porque você pode ter um sono muito fragmentado. Por exemplo, se você ronca ou tem apneia do sono, o seu sono é muito fragmentado. Significa que você acorda muito tempo durante a noite, muitas vezes durante a noite, e fica um bom tempo acordado, só que você não percebe. Então, no final do dia, aliás, no final da noite, a qualidade do sono não é tão boa, porque ele foi muito fragmentado, foi muito picadinho. Então, talvez dormir bem seja seja composto por vários fatores. O tempo, 7, 8 horas, com uma boa qualidade, com profundidade, que você acorde restaurada. Talvez um bom marcador disso é sonolência durante o dia. Se você sentir muito sono durante o dia, pode ser um sinal de que você não esteja dormindo bem durante a noite. Vai acumulando sono, né? A gente fica naquela Cansado, fadiga, fica fadigado o dia todo. Eu não sinto sono durante o dia. É um bom marcador. Mas, 8 horas da noite a bateria acabou. Mas eu acordo às 3:30, 4. Tá vendo? Talvez você seja uma pessoa vespertina,
Talvez você seja uma pessoa mais matutina, longa dormidora, curta dormidora. Existem várias características relacionadas ao sono. E como é que a gente sabe para saber se a gente faz... Existe algum exame, para saber se eu durmo bem? Existe, chama polissonografia. Então, eu já fiz isso há muito tempo atrás, mas na época eu sei que eu não dormia bem, mas isso eu era obesa, eu tinha tudo de ruim, aí eu fiz a polissonografia. A polissono, ela marca uma série de características do sono, inclusive a fragmentação, a apneia, hipopneia, vários distúrbios do sono são identificados com a polissono. Outros, talvez, a polissono não identifique tão bem. E uma polissono só pode não ser o adequado, porque quando você faz a polissono, eles colocam vários eletrodos no seu rosto, e etc. Então, Isso atrapalha bastante. A pessoa dormir bem com aquele monte de fio. Tem um viés aí, talvez mais de uma seja interessante, para que a pessoa possa realmente se adaptar àquilo e ter uma noite de sono que se aproxime da realidade. Ela na cama dela. Seria porque ideal. Quando eu fiz, eu falei assim, gente, isso tudo bem, ok, vou fazer, o médico mandou, a gente faz, mas eu falei assim, é impossível uma pessoa dormir com essa... Eu tinha uma peruca isso de mesmo. fios. É porque ele avalia a atividade elétrica de várias regiões do corpo. É um eletroencefalograma, eletromiograma, eletrooculograma. Tem vários parâmetros que são avaliados. Por isso que você precisa de toda aquela maquinaria para ter uma boa noção de como é seu sono e outros fatores relacionados ao sono. Mas, por exemplo, um marcador tradicional, sonolência diurna. Se você sentir muito sono durante o dia, realmente pode ser um marcador de que você não está dormindo bem. Tem pessoas que ficam bocejando, tem pessoas que ficam muito cansadas, elas sentem fadigadas o dia inteiro. Realmente pode ser que ela esteja com sono comprometido. Sobretudo se ela for uma pessoa longa dormidora, que é aquela que precisa de muitas horas de sono ao longo da noite. Pra ficar bem, né? Segundo mamãe, eu nunca fui boa de cama, assim, não. Tá vendo? Talvez você esteja curta dormidora. Acho que eu sou dessa. Nos dias atuais é uma vantagem, porque isso permite com que você viva essa dinâmica que a gente tem hoje, de muito trabalho, pouco tempo de descanso. Para quem é longo dormidor, sofre como se não tem o que fazer, né? Porque você precisa dormir mais, você não pode dormir mais. Não tem como. Então é algo que realmente as pessoas negligenciam. E as pessoas idosas, inclusive, elas geralmente têm um sono fragmentado, elas acordam muito durante a noite. Tem um sono que não é muito bem restaurador e isso afeta a alimentação, porque você sente mais fome durante o dia, ou os alimentos são considerados uma válvula de escape para você, que a gente chama de sistema hedônico, merecimento. E um sono, uma noite mal dormida, aumenta a liberação de hormônios catabólicos, como o cortisol. Isso pode comprometer principalmente a sua massa muscular, que é um fator que já é um parâmetro que geralmente se altera no envelhecimento por si só. Imagine só uma pessoa que está envelhecendo, que está diminuindo a sua massa muscular, não dormindo bem. Ela diminuirá ainda mais a sua massa muscular, o que pode comprometer a saúde dela ao longo do tempo e talvez favoreça o desenvolvimento de doenças relacionadas à massa muscular. Sarcopenia é uma delas, por exemplo. Nossa, tô até... Perdi o rumo aqui. Não dormir, né? Acho que eu já tô pronta para dormir. Mas o envelhecimento, ele é uma consequência muito mais de fatores internos ou externos? Ambos. Na verdade, não tem como eu simplesmente colocar numa balança o que é mais preponderante, os internos ou os externos. É uma combinação dos dois. Só que a gente controla mais os externos do que os internos. Nós temos um mapa genético, um mapa microbiano, nós temos uma série de características que a gente não consegue mudar. Só que à medida que a gente se expõe a fatores externos, aquilo que é interno muda. Então, se eu puder controlar o externo, melhor. Voltamos aos externos. Sono, que a gente já falou, alimentação, atividade física e exercício físico. São fatores externos que geralmente determinam características internas. E o controle de estresse também, né? Com certeza, gerenciamento de estresse, de problemas. Se eu tiver... Isso aí chama Mega Sena. Se ganhar, isso aí acaba eu acho. É um belo gerenciador de estresse. É um excelente. Se eu tiver alterações genotípicas, eu tenho lá uma predisposição para desenvolver uma doença, mas eu consigo controlar porque eu me exponho a uma boa alimentação, ao sono adequado, ao exercício físico, é possível que eu não desenvolva aquela alteração. Agora, se eu já tenho uma predisposição, histórico familiar, e além de tudo, eu me exponho a fatores que vão ser gatilhos para aquilo, eu estou combinando o problema interno que eu já tenho com os fatores externos. Então, é difícil você assumir qual que é mais agravante. O que a gente pode controlar melhor são os fatores externos. Que seria, então, começa por aí. Que acabam modulando os internos. Exatamente. Também. Que modulam os internos. Então, eu prefiro assumir a nossa responsabilidade, que são os fatores externos. Eu diria que eles são mais importantes por isso, porque a gente consegue gerenciar, controlar dentro daquilo que é possível.
Os internos são mais difíceis. A gente só tenta evitar problemas acontecerem. Eu falo para minha mãe sempre que ela é o exemplo do que eu não quero ser. Então, tudo que ela fez, eu falo assim, isso não é bom, então eu vou fazer diferente. Ela nunca fez um exercício físico, então eu comecei logo cedo. Hoje ela até se alimenta melhor, mas era péssimo. Ela vivia fazendo uma dieta maluca, então ela é o exemplo de eu já sei por do onde. que não deve ser feito. O que não fazer. Exatamente. E tudo é probabilidade. Convenhamos que, embora você se exponha àquilo que é mais saudável, isso não significa que você não vai desenvolver problemas. Você só está diminuindo a chance de. Sim. Então, se você fizer exercício físico diariamente, você diminui a chance de desenvolver diabetes mellitus. Mas não significa que você vai inibir completamente. Se você se alimentar bem, você diminui a chance de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, mas não significa que você não desenvolverá. É possível que as pessoas, muitas vezes com um potencial genético tão robusto, desenvolvam mesmo assim. Mas a gente tem que acreditar naquilo que a gente pode mexer. Então, os fatores do estilo de vida geralmente precisam ser atacados para evitar com que isso aconteça. Especialmente a doença crônica, que é o que mais mata pessoas idosas no mundo inteiro. Eu falo pra mamãe que isso é o kit velho. Ela já kit velho, justo? Tem a hipertensão, o diabetes, tudo. Isso. Aí ela tem o kit medicamento pro kit velho. Exatamente. Mas o kit medicamento são 118 comprimidos ao dia, né? Porque toma de manhã, no almoço, é um absurdo. E há de se destacar que os medicamentos geralmente causam outros problemas. Existem efeitos colaterais relacionados. Tomar outro medicamento para resolver um problema. Exato. Então, melhor garantir com sono, alimentação e exercício físico. É bem mais fácil. Exato. Por incrível que pareça. E assim, a gente consegue... eu sei que a idade é um parâmetro para a gente medir o envelhecimento, mas a idade cronológica não necessariamente precisa ser um parâmetro. Existem alguns parâmetros, eu diria na linguagem marqueteira, alguns parâmetros de mercado que a gente meça isso? É um pouco difícil separar o cronológico do biológico. É claro que cronologicamente a gente começa a envelhecer desde o momento que a gente nasce. Um dia de vida, 2 dias de vida. Exato, exatamente. 3 dias de vida eu estou envelhecendo. Tem uma idade que é considerada um marcador, 30 anos de idade. Há uma ideia de prime da sua vida, de apogeu da sua vida entre os 25 e 30 anos. A partir daí talvez as coisas comecem a degringolar. Então, só piora, né? Como diz por aí, que é pra frente só pra trás, né? Aí começam a gerar alterações. Mas é que tá, a velocidade dessas alterações depende de novo dos fatores que a gente se expõe. Então eu posso ter uma curva de envelhecimento mais acentuada ou menos acentuada a partir dos 30 anos de idade, 40 anos de idade, 50 anos de idade, de acordo com a exposição a esses fatores de risco. Então esse é um ponto importante. É possível que você se depare com uma pessoa com 40, 50, 60 anos ou mais, com características biológicas similares ao de uma pessoa jovem. Por exemplo, consumo máximo de oxigênio, que é um parâmetro que a gente avalia para checar a aptidão cardiorrespiratória. Uma pessoa idosa treinada, bem condicionada, é muito parecido com uma pessoa jovem sedentária. Então o treinamento é capaz de gerar uma aptidão cardiorrespiratória tão boa como de uma pessoa jovem, destreinada. Então o exercício físico, por exemplo, é um fator crucial para aqueles que desejam ter uma boa qualidade de vida, especialmente ao longo do processo de envelhecimento. E qualquer tipo de exercício físico tem os mais indicados? Eu não sou aquele que defende A ou B. Ambos são cruciais, porque eles atacam coisas diferentes no nosso organismo. Como assim? Se eu fizer exercícios físicos do tipo endurance, corrida, bicicleta, natação, eles vão melhorar muito a minha aptidão cardiorrespiratória. Meu coração vai bater melhor, eu vou conseguir bombear sangue melhor, entregar oxigênio melhor para os meus tecidos. Isso é muito bom. Eu vou subir escadas e não vou cansar. Eu vou andar e não vou cansar. Isso é ótimo. Por outro lado, o treinamento de força, a musculação, ela é excelente para aumentar a força muscular, a potência muscular, a massa muscular. Então, na verdade, ambos precisam ser feitos dentro de uma organização adequada, que o profissional de educação física é capaz de conciliar, mas ambos são importantes. De um lado, o treinamento de força melhora tudo isso que a gente fala sobre sarcopenia, etc. Evita essas alterações. Do outro lado, que você vai sentar e levantar sozinho aos 80. Isso é importantíssimo. Funcionalidade, porque é algo crucial na discussão sobre envelhecimento. Haja vista que muitas pessoas idosas ficam sozinhas e elas precisam ser independentes. Então, conseguir se levantar, conseguir pegar algo pesado, isso é importantíssimo. E o exercício endurance, que as pessoas chamam tradicionalmente de exercício aeróbio,
é muito bom para a gente melhorar a nossa capacidade cardiorrespiratória. Eu vou ser menos cansado ao longo do tempo. Isso é ótimo, isso é excelente. Com certeza é muito Hoje bom. eu tava no vestiário da academia e uma senhora, ela conversando com outra, ela falou assim, eu faço aniversário no domingo. Eu falei, só ouvindo a conversa que é, faço 76 anos. Aí eu não pude não olhar, eu falei, 76 anos a senhora tem? Ela falou, sim. Eu falei, meu Deus. Tá vendo? 76 é uma bela idade. Aí eu falei assim, ela falou assim, não, hoje eu vou pro trabalho. Eu falei assim, mas a senhora ainda trabalha aos 76? Sim, eu trabalho numa distribuidora de frutas. Eu falei, o que a senhora faz? Carrego e descarrego o caminhão. Eu falei, aos 76? Eu falei, eu não faço isso nem aos 50. Excelente. E várias pessoas idosas, elas ainda são responsáveis pela receita da casa. Muitas são responsáveis no Brasil, inclusive. Então elas precisam ser independentes, porque muitas são responsáveis pela família. Então isso é crucial. Quanto mais independente ela for, melhor. Inclusive, atualmente as pessoas estão optando por não ter tantos filhos, então talvez não tenham aqueles que vão cuidar da pessoa. Ou nem ter Mesmo filhos. que a gente tenha, eu falo para os meus, inclusive, eu não tenho a ilusão de que você e o seu irmão vão cuidar de mim como eu fiz com meu pai e minha mãe. Com Não certeza. farão. Eu tenho plena consciência É disso e bem- nem quero que faça. É bem diferente. É bem diferente, Então com a gente certeza. não pode contar com isso muito, não. Não, é bem diferente. E isso ainda valida ainda mais a ideia de nós envelhecermos independentes. E essa independência ela é muito ampla, fisicamente e cognitivamente. E são os mesmos fatores. O mesmo fator que protege, que evita com que eu desenvolva uma doença crônica, que evite com que eu desenvolva sarcopenia, são os mesmos fatores que vão evitar com que eu desenvolva Parkinson, Alzheimer ou qualquer outra doença neurodegenerativa. São os mesmos fatores. E aí eu me protejo fisicamente e cognitivamente. A minha memória se mantém estável, meu tempo de reação se mantém estável, minha capacidade de lidar com a vida diária se mantém estável, se eu gerenciar, inclusive, muito bem os estresses da vida. Isso é muito importante, não só o aspecto físico, mas o cognitivo também. Bom, então, falando dentro do que a gente pode controlar, o exercício já está ali. E Excelente. a alimentação. Então, a alimentação tem algum padrão que a gente deva seguir? Alguma coisa que seja mais indicado, menos indicado para envelhecer com qualidade? Não há necessidade nenhuma de inventar a roda sobre alimentação, mas a ciência vem demonstrando coisas bem interessantes para nós sobre o que é comer bem para envelhecer bem. Quando a gente traz à tona alimentos, uma categoria que é simples, né, que são os alimentos processados ou os alimentos ultraprocessados, versus aqueles que são minimamente processados ou in natura. Inclusive, a categorização do Guia Alimentar para a População Brasileira, a gente já consegue distinguir bem o joio do trigo. Aqueles que optam por uma alimentação rica em alimentos processados e ultraprocessados ao longo da vida, aí considera a partir dos 20 anos de idade, 15 anos de idade, com certeza eles estão mais predispostos a desenvolverem várias alterações. E aí, essas alterações, elas persistem, elas não são curáveis na maioria das vezes. Então, se eu opto por uma alimentação rica em processados e ultraprocessados, problema. Por outro lado, se eu opto por uma alimentação pobre em processados, rica em alimentos in natura, excelente, porque eu consigo me proteger. Essa é uma perspectiva tradicional e vários estudos têm sugerido isso em várias Descasque mais populações. e desembale menos. Exatamente. Só que a gente pode avançar. A mesma categorização entre processados e ultraprocessados versus alimentos in natura, a gente encontra, por exemplo, em padrões dietéticos muito famosos. O padrão dietético do Mediterrâneo, por exemplo. É muito famoso porque ele é rico em grãos integrais, rico em gorduras insaturadas, monoinsaturada e poliinsaturada, pobre em gordura saturada. Então você tem um perfil de alimentos e nutrientes que estão muito, muito similares em vários padrões protetores. São eles a dieta do Mediterrâneo, a dieta vegetariana, que as pessoas chamam de plant-based eventualmente, a dieta DASH, a dieta MIND, são vários padrões alimentares. O que é a dieta DASH? A dieta DASH é uma dieta que tem como pressuposto controlar a hipertensão arterial sistêmica. Ela tende a ter um pouco mais de alimentos de origem vegetal ricos em potássio, para controlar melhor a pressão arterial sistêmica. Não se trata só de diminuir o sódio, se trata também de aumentar o potássio para controlar a pressão, porque é um fator importante, principalmente para aqueles que vivem com a condição ou são suscetíveis a desenvolver. A dieta MIND tem esse nome por conta da mente. É uma dieta com uma característica anti-inflamatória que assume eventualmente uma capacidade de evitar com que nós desenvolvamos alterações neuroinflamatórias ou neurocognitivas de declínio, como
o Alzheimer, o Parkinson, etc. Então é uma espécie de proteção dietética para essas alterações. E essas dietas, de modo geral, elas são muito similares. Elas vão ter características muito similares. Tem muitas sobreposições. É que do ponto de vista de estabelecer o que é um padrão alimentar é muito difícil, porque o nosso padrão dietético no Brasil, especialmente em São Paulo, é muito diferente daquele que vive em Minas Gerais, que vive no Nordeste, etc. Assim como é muito diferente daquele que vive na Europa, que vive nos Estados Unidos, que vive eventualmente no Japão, na China. Então os padrões dietéticos, eles são bem diferentes de acordo com a região do globo que você vive. Mas a similaridade entre os nutrientes, realmente, ela é importante. Coma menos gordura saturada, coma menos carboidratos que promovem a resposta glicêmica gordura rápida. saturada, o que a gente pode dizer que é gordura? Carne bovina, embutido, são bons exemplos de gordura. Na verdade, o principal alimento fonte de gordura saturada que a gente ingere é a carne bovina. A gente consome muita carne bovina ou muito alimento embutido. E aí esses alimentos têm um alto teor de gordura saturada. Se eu for para os processados, eu tenho problema de defini-los, porque geralmente eles são enriquecidos com gordura para melhorar a palatabilidade. Aí você se perde. Vários vão ter, inclusive alguns, entre aspas, saudáveis. Você acredita que eles são saudáveis porque talvez eles sejam mais proteicos, mas você olha a composição nutricional, são riquíssimos em gordura saturada ou outros tipos de gordura. Mas alimentos, vamos assumir in natura, os de origem animal, carne bovina, por exemplo, poderia evitar comer a gordura aparente. O frango poderia evitar comer a pele do frango. E por aí vai. Essas gorduras fatalmente vão gerar problemas no seu organismo. Eu vou anotar aqui no meu caderninho os que eu dar check no que eu já faço. Exato, excelente, excelente. E do outro lado, você tem aqueles que são os carboidratos que promovem a resposta glicêmica rápida, que aumentam a glicemia muito rapidamente, que aumentam a quantidade de açúcar no sangue muito rapidamente. Você pode olhar para o pão francês, por exemplo, você pode olhar para o pão de forma, você pode olhar para o arroz branco, você pode olhar para a tapioca. Aí as pessoas começam a também viver num cenário de restrição absoluta, e não é o caso. Não se trata necessariamente de excluir esses alimentos. Assim como a carne bovina. Exato, assim como a carne bovina que eu estava citando anteriormente. Não se trata de excluir, se trata de saber comer com moderação. Sobretudo quando você associa esses alimentos com a prática de exercício físico e etc. Então, de um lado as pessoas são meio extremistas também. Então, tem vários alimentos com características, de fato, se consumidos em grandes quantidades, mais patogênicos. Fora o modo de preparo, né? Fora o modo não de adianta preparo, você usar alimentos hiper saudáveis no modo de preparo. Exato, exatamente. Vou pegar um filé de frango e vou empanar. Pronto. Tem frequência, quantidade e modo de preparo. Exatamente. Então, existem vários elementos dentro da alimentação. Então, a gente vem do nutriente, passa para o alimento, passa para o grupo alimentar, avança para o modo de preparo. Existem vários itens relacionados aos alimentos que são problemáticos. Então, é claro, se a pessoa consumir vários pães franceses, pão de forma, arroz branco, consumir muita gordura saturada, não consumir salada, não comer vegetais, muitos alimentos processados, no final do dia, ela consome alimentos que majoritariamente geram problemas. Agora, se ela consegue diversificar e ter um equilíbrio, que inclusive é o símbolo da nutrição, uma balança, se ela consegue ter equilíbrio e consumir aqueles alimentos adequadamente, excelente. Ela consegue construir um padrão mais próximo desses padrões que são considerados saudáveis. E que outros alimentos associados também ali na refeição. Exatamente. Por exemplo, a gente estava falando de aumentar a quantidade de açúcar no sangue rapidamente. Aí eu dei o exemplo do pão francês. Só que se eu adicionar nesse pão francês ovo, faço um ovo mexido, aí eu já agrego gordura, já agrego proteína. A velocidade de digestão e absorção muda completamente, fica mais lento. Então, não se trata daquele alimento isolado, se trata daquele alimento combinado, ou seja, a refeição. Se eu combinar o mesmo pão francês ou a tapioca, que é um bom exemplo também, porque são parecidos. Se eu combinar com o queijo branco, se eu combinar com os ovos, se eu combinar com outras fontes de proteína ou de gordura, também lentifico a velocidade da digestão e absorção, que é algo interessante. E dos picos glicêmicos. Exatamente, eu evito esse fator, né? Aumentar a glicemia, a quantidade de açúcar no sangue muito rapidamente. Isso é um problema. Quando o açúcar no sangue fica fazendo isso, aumenta e diminui, isso é um problema. E isso está na alimentação, está no exercício físico que eu faço, está no sono, porque tudo isso controla como que o meu corpo lida com a quantidade de açúcar no sangue. Se eu dormir mal, uma noite de sono mal dormida, a quantidade de açúcar no sangue durante o dia fica aumentada. Mesmo que eu faça coisas adequadamente, é bem provável que eu fique menos tolerante à glicose durante o dia só de dormir mal. Se eu não me exercito, é a mesma coisa, eu fico menos tolerante à glicose. Então você tem um jogo de fatores.
Por isso que não dá para falar, o problema está no pão, ou o problema está na tapioca, ou está em qualquer outro alimento. É um conjunto que você tem que lidar muito bem. Mas esses padrões, assim, se eu assumir esses padrões, a natureza deles, eles são pobres em alimentos refinados e eles são ricos em alimentos íntegros e, sobretudo, de origem vegetal. Eles têm um alto teor de alimentos de origem vegetal. Independentemente do macronutriente, mais importante, eles são muito densos em alimentos de origem vegetal. Muitos legumes, muitas verduras, muitas frutas, eles geralmente têm alta quantidade. Esses padrões, como um todo, têm alta quantidade desses alimentos. E, consequentemente, muitas fibras, carboidratos íntegros, muitas proteínas de origem vegetal, gorduras insaturadas, mono e poliinsaturadas. O conjunto da obra faz com que, eventualmente, eu tenha mais proteção para menos viver probabilidade. menor probabilidade. Perfeito, exatamente. E tudo é exposição. Então, a gente falou da alimentação, do ter massa muscular para envelhecer. Como é que eu faço com, assim, a gente ouve muito, tem que ingerir proteína. Aí eu ouço isso aí e me fala assim, não, mas a carne bovina é um vilão. Boa reflexão. Vou pro mato ou vou pro morro? Excelente, gostei. Uma boa reflexão, rápida, inclusive. Bom. Toda vez que você pensar em proteínas alimentares, você tem que, de novo, equilibrar. Aí eu volto para a balança. Com certeza, de um lado, o alimento de origem animal ele é mais denso em proteína comparativamente ao alimento de origem vegetal. Então, se eu tiver como objetivo atingir um alvo proteico diário, é mais fácil fazer isso com alimentos de origem animal. Muito mais fácil. Porque eu estou comendo o animal. Então, é muito mais fácil. Por outro lado, eu não consumo só a proteína. Eu consumo outros nutrientes de um conjunto. Geralmente, a gordura. Então, eu tenho um problema aqui. Se eu fugir do alimento proteico de origem animal, pode ser que eu não atinja a quantidade proteica diária recomendada, tenha eventualmente problemas relacionados à força e massa muscular. Então, você descobre... Chegou no meu ponto. Exatamente. Aí eu descubro um santo e cubro um santo e descubro outro, né? Então, o que eu preciso fazer? Dentro dessa narrativa é equilibrar. Para quem faz treinamento de força, musculação, a ingestão proteica precisa ser um pouquinho maior do que comparativamente a quem não faz. O que é um pouquinho maior? 20 a 30% a mais em relação a quem não faz. Pensando em pessoas idosas principalmente. Podendo atingir até 50% a mais, algumas literaturas até 100% a mais. Isso significa o seguinte: se uma pessoa que não faz exercício precisa consumir 1 grama de proteína por quilograma de massa corporal, peso corporal, significa que se ela tem 50 quilos, 60 quilos, ela precisa consumir 50 a 60 gramas de proteína por dia. Se ela faz treinamento de força, se ela faz musculação, esse valor poderia aumentar. 30, 40, 50, 60%, até 100% a mais. Então, significa que ela precisaria de 1 grama, 1,6 grama, 1,8 grama, 2 gramas por quilograma de massa corporal. Então, isso dobraria a quantidade. Se eu pensar em 100% a mais, eu dobro a quantidade. Vamos assumir que para as pessoas idosas, talvez 40% a mais, 60% a mais é uma boa faixa. 1,4, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Supondo que ela consuma essa quantidade, eu preciso que ela faça treinamento de força. Não adianta eu consumir mais proteína sem o estímulo adequado. Então, não adianta eu consumir mais proteína e ficar no sofá o dia todo. Eu não vou aumentar a massa muscular no sofá. Então, eu preciso treinar e garantir esse adicional de proteínas, porque esse adicional permitirá com que eu construa o músculo que eu quero construir. Só que aí, de novo, tem que ser necessariamente proteína de origem animal rica em gordura saturada? Não. Eu posso optar por proteínas de origem vegetal. Então, quando eu faço uma preparação culinária que tem feijão, tem leguminosas que são mais proteicas, ou eventualmente outros alimentos ricos em proteína de origem vegetal, isso entra na conta também. Então, não se trata só de carne bovina, carne moída. Não, eu posso trabalhar com frango, posso trabalhar com peixes magros. Existem algumas opções. Então, a gente volta à diversidade alimentar para que esses grupos alimentares fiquem equilibrados, para que esses nutrientes fiquem equilibrados. Mas é inegável que uma pessoa idosa provavelmente precisará treinar direitinho, e nesse caso, treinamento de força, a musculação é importante, e precisará comer um pouquinho mais de proteína que uma pessoa, comparativamente a quem não faz o exercício, quem não treina. E quem não consegue ingerir tudo isso de proteína? É um desafio muito grande, porque ao mesmo tempo que uma pessoa idosa precisa de mais proteínas alimentares, ela vai desenvolver um fenômeno chamado anorexia do envelhecimento, que é uma saciedade precoce. É como se a pessoa idosa começasse a comer e não conseguisse continuar comendo. Então, ela
deixaria o alimento no prato, ela não consegue atingir aquilo. E aí algumas estratégias eventualmente podem ser usadas. O fracionamento, então ela vai fazer mais refeições durante o dia. Os suplementos proteicos podem ser coadjuvantes, embora eles não sejam os principais, eles podem colaborar para esse alvo proteico. Exatamente. Ao mesmo tempo, culturalmente, as pessoas idosas não aceitam tão facilmente. Porque não é cultural uma pessoa idosa tomar um shake de whey protein. Não é cultural. Hoje não é. Pode ser que no futuro seja. Então, existem outros suplementos proteicos que possam ser utilizados nesse cenário. Mas é um desafio, não há dúvida de que é um desafio. Fora que nessa fase o paladar eles voltam Muito muito para alimentos hiperpalatáveis. Exatamente. É tudo com muito açúcar, tudo com muita gordura. Exatamente. Tem vários fatores que afetam a nossa sensação de sabor. E aí eu como, aquilo não tem... Imagine só eu comendo algo que eu gosto muito, mas não tem gosto. Eu não sinto o gosto daquilo. Então, eu vou adicionar aquilo que gera sabor. Gordura, sal, açúcar. E aí você começa a ter problemas relacionados à qualidade daquela refeição, daquele alimento. Então, é com certeza algo que precisa ser olhado individualmente. Não tem como a gente estabelecer uma regra. Mas, sem sombra de dúvidas, eu tenho um desafio. Porque há uma demanda maior e não é fácil atingir essa demanda. Principalmente porque... Assuma aí agora um cenário que essas pessoas idosas não têm dentes, por exemplo. Elas precisam de prótese. Isso é muito mais desafiador. O próprio alimento proteico, a carne, é difícil de morder, difícil de mastigar. Eventualmente, se a pessoa ela é mais pobre, ela não consegue comprar aquela carne mais molinha. Ela tem que comprar uma carne Eles de segunda. tendem a diminuir, inclusive, a proteína por conta disso, essa dificuldade de mastigar. Então, ele sempre é mais carboidrato, é sempre mais pãozinho. Justamente pela dificuldade. Exato. É mais fácil. O preparo já não é tão agradável, alguns já se incomodam com o cheiro do alimento. Então, você tem uma série de elementos que fazem com que as pessoas idosas geralmente comam menos proteínas. E aí, por isso que as proteínas de origem vegetal são muito interessantes, porque elas são mais fáceis, inclusive, de acessar, de conseguir manipular de maneira que eles consumam, do que as proteínas de origem animal. Isso talvez faça com que elas atinjam essa quantidade necessária. Mas é um baita desafio. É um baita desafio. Nossa. Já tô até suando. Meu Deus do céu. E tem algum... Bom, a gente já falou que o exercício, a musculação é indicada, mas também não é só isso. E dentro desse universo de exercícios físicos, existe alguma adaptação que a gente consiga fazer para o idoso, para ele conseguir fazer, para ser mais fácil, porque é mais difícil mesmo. Claro. E o que a gente consegue ajudar? O exercício físico, de modo geral, para quem é da área da educação física, os profissionais de educação física trabalham muito com adaptações de treinamento. Isso significa que, independentemente da sua idade, você pode fazer tudo o que você consegue fazer. E ao longo do tempo você evoluirá. Existe um princípio que a gente chama de princípio da adaptação e da sobrecarga. Você se adapta e você evolui. Então, por exemplo, pode ser que hoje uma pessoa idosa não consiga fazer um agachamento tradicional. Não consegue colocar uma barra nas costas e agachar, por uma série de razões. Dor, mobilidade, tem equilíbrio, etc. Tem vários problemas que limitam. Então, qual que é a função do profissional de educação física? Adaptar aquele treinamento de tal maneira que naquele momento, naquela condição, ele consiga fazer para gerar um estímulo adequado. Após 2 meses, após 3 meses, vamos mudar o estímulo, porque houve uma melhora. Aumentou força, aumentou massa muscular, aumentou potência. Agora ele consegue fazer aquela mesma tarefa de outra maneira. De uma forma que realmente consiga gerar mais estímulos. E então, várias adaptações, inclusive, que eles conseguem incluir na rotina deles, principalmente nos que não têm acesso, muitas vezes, a lugar de atividade física. Então, sentar e levantar da cadeira, colocar e tirar uma jaqueta, são vários, assim, não só, claro, que o ideal é com peso, ao pouco eles vão pegando com peso, mas muito da flexibilidade. Exatamente. Porque pro equilíbrio. É um desafio você simplesmente pegar uma pessoa idosa que nunca foi exposta à musculação e colocar ela para fazer musculação. Há uma necessidade gigante de histórico para aqueles movimentos. Por isso que tem que ser algo realmente bem paulatino, bem gradual. E os treinadores, os profissionais de educação física, eles são habilitados para isso, de manipular o treinamento que permita com que a pessoa faça. Dependendo das academias ou dos locais abertos que nós temos hoje, eles têm máquinas que permitem uma certa facilidade para executar aquele movimento.
Ou coisas do dia a dia, pezinhos do dia a dia. Exato. Tem gente que faz exercício com saco de arroz, exercício com saco de feijão. Tudo é possível, desde que seja bem instruído e adequado, até porque, eventualmente, a pessoa pode se machucar. E aí isso vai afastar ela daquele exercício pelo receio de se machucar novamente, ou simplesmente porque ela sente dor. Então, é algo que realmente precisa ser adequado direitinho. Existe uma dor do treinamento, que é normal, uma dor muscular tardia, não tem como fugir dela. Essa dor é até gostosinha. Dependendo da intensidade, Mas, assim, existe uma dor que é tradicional do treino, tudo bem. Não é dessa que nós estamos falando. É uma dor que limita, uma dor realmente que limita as atividades da vida diária. Essa dor é muito problemática, porque a pessoa deixa de fazer aquilo. Porque ela sabe que ela não conseguirá fazer outras atividades do dia a dia. Então, o ideal é evitar essa magnitude de dor. Por isso que o treino tem que ser bem organizado. Não é simplesmente colocar uma barra nas costas e agachar. Não, precisa de uma orientação. E várias pessoas têm vários problemas de mobilidade, incluindo as pessoas idosas. Vários problemas de mobilidade que precisam ser organizadinhos. E não só pensando em massa muscular. A massa óssea também tem o mesmo componente de anabolismo. Então, da mesma maneira que eu estimulo o músculo crescer, eu também estimulo a massa óssea. No mínimo, evitando com que ela diminua. A gente chama de densidade mineral óssea. O quão denso esse osso é, ou o conteúdo mineral ósseo, a quantidade de osso que eu tenho. Esses dois parâmetros, eles caminham junto com a quantidade de massa muscular. À medida que eu diminuo a massa muscular, muito provavelmente, se eu não me expuser àquilo que eu tenho que me expor, eu vou diminuir também a massa óssea. Por isso que as pessoas incorrem em doenças como osteopenia ou osteoporose. Da mesma maneira que elas desenvolvem sarcopenia, que é a redução da força e da massa muscular. Então, o treinamento de força, voltando à história da musculação, voltando à história da alimentação, além de tudo, protege reduções na massa óssea, que são muito frequentes nas pessoas idosas. Por exemplo, não se expõem ao sol direitinho, hipovitaminose D. Não consomem alimentos direitinho, a dieta é pobre em cálcio. Então, eu já combinei dois problemas nutricionais que vão fazer com que a minha massa óssea diminua ao longo da vida. Aí, eventualmente, estou fazendo uma academia, ou estou indo para o local para fazer academia, eu tropeço e caio. Fraturo um osso, fico meses sem sair de casa, perco funcionalidade, diminuo massa muscular. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Então, realmente, eu não consigo fugir disso. É sono direitinho, comer direitinho, exercitar direitinho para proteger o meu osso e minha massa muscular ao longo do tempo. Isso até da vitamina a gente consegue puxar também, que muitos, quando a gente entra na terceira idade, acham que tudo tem que suplementar. Tem que suplementar cálcio, e aí tem aqueles multivitamínicos sênior. E com a alimentação consegue sim. O ideal é suplementar, se fez um exame, viu que precisa suplementar e suplementar. Não é, tô na terceira idade, preciso suplementar. Não é? E eles têm muito isso, né? De procurar suplementos. Eles gostam de uma cápsula. Nossa, adoro. Adoro uma cápsula, é isso. Adoro uma cápsula. Eu já gosto desde já. Adoro uma cápsula. Nossa, gente, adoro o comprimido. Isso é crucial. Beleza, estou com deficiência disso, ou nem está com deficiência, vou tomar uma cápsula. Exatamente. E aí isso realmente é algo problemático, porque você não está resolvendo a causa daquele problema. Você está só mascarando ali, você está trabalhando na ponta. E pode afetar outros. Claro, com certeza. Principalmente que normalmente na terceira idade começa a tomar remédio para uma coisa, outra para outra, e aí junto com suplementação excessiva dá uma hipervitaminose, então isso pode acabar complicando várias outras vias. Exatamente. O ideal é que a gente tente sempre, o máximo que puder, atingir as necessidades nutricionais por meio da alimentação. Esse é o mundo perfeito. Eventualmente tem algum problema, dentição, etc, etc. A estratégia pode ser o suplemento. Mas o mundo perfeito é atingir aquilo por meio da alimentação. E sempre que possível uma alimentação que seja condizente com a realidade daquela pessoa. Exatamente. Não dá para gourmetizar muito, porque não tem como a pessoa manipular aquilo, construir aquelas refeições muito gourmets. Isso foge muito daquilo que é cultural para ela, lembrando que nós estamos falando de pessoas idosas que têm culturas alimentares enraizadas, que elas querem levar até o fim da vida. Então, é bem complexo lidar com essa população. Tem aquela frase, sobrevivi até agora, não vou sobreviver. Nossa, eu ouço isso também. Exato. Eu comi essa vida toda, por que eu vou parar de comer agora? Então, assim... Comi essa vida toda e não morri. E não morri, exato. Obviamente não morreu, tá aqui. A gente precisa dialogar. E conseguir equilibrar. Tudo bem, vai comer aquilo? Legal, mas come isso aqui também. A gente tem que tentar trazer essa pessoa para o nosso lado. Se eu impuser para ela
algo muito restritivo, não há dúvidas de que ela não vai aderir, ela não vai fazer. É pior. Eu prefiro que ela faça 40%, 50% daquilo que, entre aspas, é saudável, adequado, do que 100% de nada, não fazer absolutamente nada. Então, eu prefiro ajustar dessa maneira. E hoje a gente tem um problema maior no Brasil, eu acho, né? Eu não sei nem se é no Brasil, mas no Brasil isso não sei nem se é só no Brasil, mas no Brasil isso é muito gritante. Hoje a gente tem acesso à informação Demais para alguns e de menos para outros. Porque por falta de interesse, por falta de acesso mesmo. Principalmente. E aí assim, mas eu tenho que me alimentar direito, mas me alimentar bem custa mais. Os ultraprocessados são muito mais baratos e eles vão suprir a minha fome, vão tapear a minha fome do mesmo jeito. Então, eu acho que hoje essa condição social mundial, porque a gente tem essas discrepâncias sociais em qualquer lugar do planeta, mas no Brasil a gente vê que é muito gritante. E isso influencia muito no envelhecer bem? Não há dúvidas de que sim, porque desinformação e ausência de informação são problemas gravíssimos. Eu até apostaria a dizer que desinformação é até pior. Porque as pessoas, elas ficam confusas, muitas vezes elas optam por caminhos totalmente incoerentes para aquilo que elas deveriam fazer. Eu vou chegar na sua pergunta, mas dando um exemplo paralelo, que é o uso de medicamentos para emagrecimento. As canetinhas, vou chamar de canetinhas, as pessoas chamam assim. Então, escapes milagrosos. Isso, elas buscam essas coisas assim, muito pontamente. Então, isso realmente é um problema. Então, desinformação, falta de informação acaba sendo, no Brasil, algo grave, porque a gente vive num cenário gigantesco de desigualdade social. Isso é um problema muito tradicional no Brasil. Isso faz com que as pessoas, eventualmente, optem por aquilo que é mais barato, optem por aquilo que é de fácil acesso. E é claro que há uma indústria que vai tentar ludibriar, vai tentar endossar a venda de produtos que são mais baratos para, entre aspas, atingir a maior parte da população. A gente vê isso no supermercado. Claro. Assim, a gente vê... Ficou mais cara a carne bovina. A gente vê aumento do consumo da carne suína, do frango, do ovo e da carne bovina. A gente vê isso hoje. A sociedade vai se condicionando a optar por aquilo que cabe mais no bolso. Até aí não tem nenhum problema, acho que a gente vive assim mesmo. Só que não necessariamente aquela segunda opção, ela é tão boa quanto a primeira ou tão saudável quanto a primeira. Então, por isso que novamente a gente volta para a ideia de individualizar as orientações. Pode ser que para uma determinada família, para uma determinada pessoa idosa, a segunda opção seja uma opção mais saudável. Pode ser que para outra não seja. Então a gente tem que alinhar as recomendações dentro daquilo. Ver o que cabe, né? Ver o que cabe. Não adianta eu simplesmente prescrever salmão para as pessoas. Quantas pessoas conseguem comer salmão dentro de uma rotina alimentar? Excelente. Então, assim, de modo geral, é muito difícil você condicionar a pessoa a comer sempre aquilo que é mais saudável. Mas dentro de uma rotina, eu preciso maximizar a diversidade o máximo possível. Mas desigualdade social é um problema, porque é isso, as pessoas optam, você deu um exemplo muito bom, por alimentos processados, porque eles são mais baratos, eles matam a fome da mesma maneira, eles são gostosos, então isso é algo que realmente determina a escolha. Vira e mexe, a gente atende no ambulatório pessoas idosas que consomem balas cheias de açúcar, sabe aquelas bem açucaradas? Comem aquilo o dia inteiro, vendo as TV. Balas de goma com isso mesmo. mesmo. De açúcar, assim. Exatamente. E aí começa a procurar os que conseguem, às vezes tem um acesso maior àquilo, é tudo diet. Tudo diet, que também não significa nada. Exatamente. Volta aquele exemplo que eu havia dado sobre alguns alimentos, inclusive da área de nutrição e exercício, que são vendidos como saudáveis, mas a composição é horrível. Por exemplo, essas barrinhas de proteína. É um bom exemplo de um alimento super processado que as pessoas acham que é saudável. Porque tem proteína. Tem 15 gramas de proteína. Sem açúcar. Isso, não tem açúcar. Mas aí você olha a lista de ingredientes, você não consegue nem pronunciar aqueles nomes. Porque são vários ingredientes que estão ali, aditivos alimentares que estão ali, para manter aquele alimento com a forma que ele tem, com o sabor que ele tem. Aquilo é extremamente falso. Mas tem 15 gramas de proteína, tudo bem. Então existe um erro também de interpretação. A gente estava falando, vamos valorizar a proteína. Aí as pessoas escolhem alimentos totalmente errados para atingir o alvo proteico. E não escolhem aqueles que deveriam ser escolhidos, alimentos. E que tem um custo muito maior, que as pessoas acham que é exatamente isso. Que ter uma alimentação mais saudável é procurar esses alimentos que tem lá no rótulo. Diet, zero açúcar, zero lactose, zero glúten, tudo voltado porque, isso é mais caro. E é super oneroso. Exatamente, super oneroso, super caro. Um pão de R$15 é um pão... É só comer um pãozinho integral com uma proteína.
rotina. Não, A não ser que tenha alguma doença que é uma pessoa celíaca, que exato, precisa ser um pão cérebro. Mas se eu posso optar por aquele mesmo alimento, só que comer pouco, eu consigo usar esse caminho. E novamente, com que alimento ele está associado, exatamente. Em que horário, frequência, a quantidade. Tem muitos fatores. Por exemplo, a pessoa não come um brigadeiro tradicional e ela come 10 brigadeiros diet. Exato. É um erro gravíssimo. Olha, coma o que você quer comer, o seu brigadeiro, exato. Mas coma menos daquele brigadeiro. Então, eu falo isso pra minha mãe em relação a adoçante. Eu falo, mãe, são 3 gotinhas, não são 3 jatinhos. Exato. Não, isso é um bom exemplo. É melhor comer açúcar. É um bom exemplo de má escolha. Excelente. Ela deixa de comer o açúcar, que, é claro, ninguém tá falando pra você comer 200 gramas de açúcar. Não, eu tô deixando de comer 5 gramas de açúcar. Toma 200 ml num café. E esguichando adoçante. Com certeza não é uma boa escolha. Ou, sei lá, eu deixo de comer arroz branco como arroz integral, só que eu como o dobro, o triplo. Também não é uma boa escolha. Então as pessoas, infelizmente, muitas vezes se apegam àquela informação e levam ela até o fim. Sei lá, sal do Himalaia. Deixei de comer o sal refinado, vou comer o sal do Himalaia. Aí eu como 3 vezes mais do que eu precisava de sal. Também não é o caminho. Então, de novo, é mais fácil você organizar, eventualmente, alguns alimentos que as pessoas gostam muito, só que em quantidades adequadas, com uma frequência correta, do que removê-los da alimentação, optar por outros completamente distintos daquilo que a pessoa realmente quer. Você não vai gerar adesão, a pessoa não vai fazer aquilo por muito tempo e dificilmente ela vai ter um bom estado de saúde ao longo do tempo. A gente está falando de uma dieta de 20 dias. Eu preciso que ela coma bem a vida inteira. Não é essa história, agora tá chegando, a gente tá em setembro, outubro, projeto verão, pra dezembro. As academias enchem. Isso. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de uma pessoa que tem que comer bem por 10 anos, 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos. É isso que a gente tá falando. Isso é muito difícil. Quanto antes você tentar mudar os seus hábitos pra lá na frente, já que fica tudo, a gente tem uma dificuldade maior na terceira idade. E isso, né, do nosso paladar mudar. Então, quanto antes a gente buscar isso e ir mudando os nossos hábitos lá na frente. Exato. A gente não sofre tanto pra mudar hábito. Quem aos 20 anos de idade está comendo, pensando nela mesma aos 70 anos? Ninguém. Não, aos 20 a gente nem acha que vai chegar aos 70. Bom, essa é uma ótima reflexão, mas... Eu tento pensar que sim. Imagine só, eu estou aqui comendo meu pratinho de comida aos 20 anos de idade, porque eu sei que daqui 50 anos esse pratinho de comida vai me ajudar em alguma coisa. As pessoas não pensam dessa maneira. Jamais. Mas é isso, é exposição. Só que esse é o grande problema dos fatores do estilo de vida. Alimentação, sono e exercício. A gente nunca leva em consideração esses 3, porque não é um problema que acontece da noite para o dia. Demora para acontecer. Se você comer hoje um alimento ultraprocessadíssimo, no dia seguinte você não desenvolve uma doença. Se você não se exercitar hoje, no dia seguinte você não desenvolve uma doença. Se você ficar a noite inteira na balada, você não vai desenvolver uma doença no dia seguinte. Só que se você repetir esse comportamento por 5, 10, 15, 20 anos ou mais, as coisas acontecerão. Por isso que se trata, novamente, de um equilíbrio. É uma mudança de hábito, uma mudança de vida. Com certeza. E aí, de novo, de quem nós estamos falando? Tem pessoas que conseguem acessar essas informações, tem pessoas que optam pelos radicais. Estou aqui comendo muito mal, agora vou comer muito bem. Não adere, dura 2 dias. Vou voltar ao normal, que é comer muito mal. Aí tenta de novo comer bem. Ela fica nesse ir e vir que não é saudável para ninguém. Pra ninguém. E não gera frutos nenhum. Zero, exato. E é uma loucura, né? Ela sofre, fica angustiada, porque ela talvez queira melhorar, mas não consegue, porque aquilo para ela foge muito da realidade dela. Exato. E falando de algo que é muito comum, inclusive entre as pessoas idosas, a obesidade no processo de envelhecimento, as pessoas se frustram ainda mais, porque elas tentam emagrecer e não conseguem. Elas tentam novamente e não conseguem. E toda vez que ela tenta e não consegue, na próxima tentativa é mais difícil. Porque o corpo se organiza. É a história do interno que a gente começou lá no início da nossa conversa. Do fator interno, o corpo se organiza de tal maneira que você não vai conseguir emagrecer da mesma maneira. Imagine só. Sei que você vai me restringir disso aqui, eu sou mais esperto que você, então vou guardar. Boa, excelente. O corpo pensa exatamente assim. Ele é extremamente inteligente e ele consegue te enganar. Imagine só a pessoa fazendo isso por anos, por décadas. Então chega um momento que ela não consegue mudar muitas vezes, porque o corpo já criou mecanismos de proteção muito sofisticados. Então, é muito desafiador lidar com a desinformação, a falta de informação, porque as pessoas cometem erros gravíssimos, repetem esses erros. E aí quando você pega uma pessoa no consultório, que já cometeu todos esses erros,
Mudar ela é muito difícil. Aí você fala, vamos com calma, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Quem disse que ela tem paciência? Não tem paciência. Ela quer mudar da noite pro dia. Algo que ela demorou 40, 50 anos para desenvolver, ela quer mudar da noite pro dia. E todos nós temos alguém no nosso círculo íntimo que tá na terceira idade, que luta com tudo isso, e é sempre tem um parente, uma avó, uma mãe, que a gente tem que lidar com isso, tem que ter paciência mesmo. Paciência. Pensar que também é muito pesado para eles emocionalmente, psicologicamente, então tudo eles viram muitas vezes como crianças, então você tem que ir explicando, indo aos poucos como uma criança mesmo. É muito desafiador você trabalhar com estilos de vida no processo de envelhecimento, porque honestamente muitos não estão preparados para isso. Volta àquilo que vocês disseram, eu fiz isso a vida inteira, não preciso mudar. Mas ela precisa mudar, porque aos 50 anos, as pessoas muitas vezes acreditam que elas morrerão aos 55. Só que se eu quero ter uma boa vida e uma vida longeva, eu posso chegar aos 80, aos 85, aos 90, aos 100 anos, eu posso dobrar o meu tempo de vida bem. Quantas pessoas atingem, elas se tornam nonagenárias saudáveis, funcionantes, elas conseguem andar muito bem, elas conseguem fazer as atividades da vida diária delas muito bem, pensar muito bem. Cognitivamente são excelentes aos 90. Então, você definir, eu tenho 60 anos, eu fiz isso a minha vida inteira, vou continuar fazendo. Você definir aos 60 anos que você vai morrer em breve, é um erro gravíssimo. Porque você pode ver muito mais. Você pode atingir 100 anos de idade, bem ainda. Então, a ideia de longevidade saudável permeia por esse raciocínio. Você não vai morrer aos 60. Cada ser é um indivíduo totalmente diferente. A trajetória, os fatores intrínsecos, né? A genética é totalmente diferente uma da outra. Então, a gente tende a se comparar muito. Minha bisavó viveu até os 90 e poucos, tendo esse estilo de vida, essa alimentação. Não quer dizer que com você vai ser a mesma coisa. E são pessoas que se expuseram a coisas completamente diferentes. Exato. Os nossos avós não tinham essa poluição que nós temos hoje. Agrotóxico. Então, você vai ter que... Agora tá bem mais difícil. Muito mais. Tá muito mais difícil ter por mais que a ciência tenha desenvolvido, a tecnologia tenha desenvolvido, a gente se expõe muito mais a problemas. Luz, celular. Agora a gente remedia muito mais do que a gente previne. Quantas pessoas ficam no celular até tarde? Quantas pessoas idosas? Dorme com a TV. Todo mundo dormindo cedo. Com o celular colado no rosto, vendo dorama. Quantas pessoas fazem isso? Um monte de gente faz isso. Um monte. Hoje a gente tem... Eu me lembro do tempo que não tinha TV no quarto. Hoje todo mundo tem Era uma TV TVzinha no quarto. na sala, um momento ali, né? Com a família. E aí cada um vai pro seu quarto e quando eu era criança era assim. Hoje cada um tá no seu quarto vendo a sua televisão, a gente nem se vê. Nem se vê. Tem um elemento que o próprio Guia Alimentar traz à tona, que é a comensalidade, que você pode assumir isso como uma relação entre pessoas em vários momentos, não só no ato de comer, mas no ato realmente de conviver, de congregar. As famílias congregam pouco, convivem pouco. Cada um está no seu quarto separado, no seu pequeno mundo, e a vida segue dessa maneira. Então, os relacionamentos estão cada vez mais turbulentos. Não há diálogo, não há conversa entre os pares. Isso realmente é um problema, porque no final do dia... Cada um no seu mundinho, na sua telinha. Exatamente. Cada um com a sua informação, recebendo aquilo, aquela informação em excesso, aquilo não se traduz em conhecimento. É bem preocupante. A gente podia ficar aqui mais umas 3 horas conversando e eu sair daqui mais tonta ainda. Não, desde que você durma bem, se exercite bem, coma bem, não tem problema. Pode ficar tonta à vontade, não tem problema. Gente, a gente pode mudar o nosso envelhecimento, mas... Nossa trajetória. Ontem já tá tarde. Então... Isso mesmo, ontem já tá tarde, excelente. É uma boa reflexão. Mude agora. É isso. A gente muda agora, começa agora, é antes tarde do que nunca. Exato. E vamos tentar mudar um pouquinho para viver mais com qualidade. Viver mais por viver mais. Não adianta inventar trabalho para os outros. Vamos viver mais com qualidade. Excelente, com qualidade. Porque não quero. Eu falo isso para os meus filhos, eu não quero chegar aos 90 ruim. Ou dando trabalho para os outros. Eu falo, não, eu prefiro morrer até onde eu estiver bem. Que seja aos 100 anos também. Exatamente. Ele fala isso, eu digo que não precisa tanto. Já foi bastante, não precisa tanto. Professor, muito obrigada pela sua presença, por esse aulão, né? Aulaço. Que legal, muito bom, porque muito obrigado. Porque sair daqui, o nosso, eu falo sempre para quem assiste a gente por aqui, o nosso papel é bem
a gente não quer empurrar a goela abaixo, não é isso. É que o nosso papel é dar informação. Exato. O Hirota está aqui para gerar informação. Você quer, tem condição de você viver mais, envelhecer melhor, só querer. Mas isso tem que ser uma decisão sua. A gente está aqui para dar a informação. Como poder fazê-lo? Excelente. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas aí a opção de fazer e não fazer é sua. O nosso papel é só muni-los de informação para que vocês tenham opção de querer ter um envelhecimento melhor, de querer envelhecer bem, de querer ter uma vida mais longeva e melhor, né? mais saudável. Excelente, muito boa. A gente está aqui, o professor Marcos fez isso pra gente hoje, eu tô até... Engajadíssima agora. Sair daqui direto pra academia. Não, isso eu faço todo dia. Excelente. Isso. Mas obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Foi uma honra, excelente. Obrigada. É isso, pessoal. Em breve a gente volta com mais um assuntinho desse para deixar a gente de cabelo em pé ou com o resto branco. Até mais. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau.